fazer a transmissão, ok? Tô ligando aqui novamente para a gente começar a primeira live aqui do canal. Tá? Sejam todos bem-vindos. Vou esperar aí o pessoal entrando na sala. Tá, vamos começar aqui. Peço desculpas porque é a primeira live mesmo. Mas devagar o pessoal vai entrando aqui. Tô aguardando vocês. Isso. Agora eu tô aguardando vocês. Eu acho que agora o pessoal tá conseguindo entrar aqui na sala. Tô conseguindo ver vocês. E aí, devagarzinho, a gente vai começar a nossa live. Tá bom? Tá ok? Tô conectando aqui. E aí, a gente começa a nossa live já já. Agora foi. Ah, a Marta tá dizendo ali que agora foi. Beleza. Show. Que bom. Assim, vamos esperar as pessoas irem entrando. Ah, obrigada, Marta. Então, o pessoal vai entrando aí, a gente vai conseguindo falar. Ah, beleza. Beleza esse feedback, porque como eu não... É minha primeira live, né? Ai, obrigada, tá todo mundo entrando. Deu certo, Maria, deu certo, tô aqui. Beleza, que bom. O pessoal tá entrando. Eu também não tô muito familiarizada, assim, com a, com a transmissão ao vivo, né? Mas hoje nós vamos fazer aqui ao vivo o bordado dos olhinhos da Cris, tá bem? Ó, essa bonequinha aqui, que nós fizemos o passo a passo. E aí a gente tem aqui a Cris, né? A Cris, que essa Cris aqui, ela foi feita com fio chocolate. E aí, para gravar os vídeos, nós fizemos essa Cris aqui com o fio Bela, ok? E hoje nós vamos fazer aqui, que bom, deu certo! E hoje nós vamos fazer aqui, que legal, que bom! Sejam bem-vindos da França, de todos os lugares do mundo, que legal! E olha lá, e hoje nós vamos bordar aqui os olhinhos dessa linda princesa, tá ok? Ok? Então tá, então vocês separaram aí o material. A gente, na verdade, vai usar linha, agulha, né? E muita criatividade aqui. Isso, vamos fazer olhinhos bordados. Chegou atrasada? Não, eu que me atrasei, Elian. Eu me atrasei aqui para conectar as coisas, tá? Oba, legal! Então, olha, nós vamos usar, para fazer o bordado, linha comum. Você pode usar a linha que você tiver em casa. Tá? Eu vou usar aqui com vocês. Eu vou usar a linha Anne branca, né? Eu vou usar também a linha Anne preta. E para a parte interna dos olhinhos, eu vou usar essa cor aqui azul, que é a linha Camila, Camila Fashion. Mas pode ser também a linha Anne de outra cor que você tenha de sua preferência, ok? Ó, não tem problema não. Se você não fizer hoje, depois o vídeo vai ficar salvo, tá? Boa tarde, todo mundo aí que vai chegando. Obrigada pela participação de vocês aí na primeira live. E hoje nós vamos fazer esses olhinhos bordados, ok? Quem não conhece aí o canal, se inscreva no canal, né? E vai acompanhando todas essas novidades que eu vou trazendo para vocês, ok? Então vamos lá. Gente, aqui, ó, eu vou usar agulha comum, né? Agulha de tapeceiro, não é de sapateiro. Oi, boa tarde, Eliane, seja bem-vinda. Ó, agulha de tapeceiro, que é agulha sem ponta, tá? E também agulha comum depois para fazer a partezinha interna dos olhos, tá? Então a gente vai usar aqui alfinete para marcar e agulhas para utilizar na gravação, tá bom? Para utilizar na gravação não, no bordado, tá ok? Então vou aguardar mais um pouquinho aí, mais 2 minutinhos, tá? Mais 2 minutinhos aí pra gente começar. Enquanto isso, eu já vou colocando a linha preta na minha agulha de tapeceiro, tá?
é a minha agulha de tapeçaria. Então, eu já vou colocando aqui, ó, a minha linha na agulha, aguardando aí o pessoal chegar, ok? Vamos lá? E eu vou mudar aqui a posição da câmera, tá? Pra gente conseguir fazer sem maiores problemas, ok? Uma novidade também que eu trouxe para vocês é a seguinte. Quem fez a Cris, né, esse modelinho que hoje nós vamos bordar os olhos, uma das minhas seguidoras aí do Instagram me sinalizou, eu não lembro se foi do Instagram ou do Face, ela me perguntou sobre o macacãozinho, né? Sobre o macacão dessa princesa, tá? O macacão para ela. E aí eu acabei indo olhar lá no Bebeléu, quem acompanha aí tem o vídeo, né, desse macacão do Bebeléu. E o macacão do Bebeléu, ele dá perfeitamente na Cris, tá bom? Ele cabe perfeitamente na Cris, esse macacãozinho. Então, quem estiver aí, né, no caso, a receita do macacão do Léo já pode fazer como mais uma opção de roupinha para a Cris, tá bem? E quem não tiver a pontuação, depois eu vou colocar nos comentários a pontuação do macacãozinho dele, tá bom? Olá, Débora, seja bem-vinda. Tem alguém aí passando mal, tá? Eu desejo o restabelecimento o mais rápido possível, tá bom? Vai ficar tudo bem. Então eu vou mudar aqui a posição, tá, do vídeo para a gente começar a bordar os olhinhos dessa Cris aqui, ok? Tá bem? Então eu vou mudar só a posição aqui da minha câmera para a gente começar a bordar. Pois é, vai ficar tudo bem, querida. Tô vendo aí, né? Seu marido não tá bem, mas vai ficar tudo bem, viu? Deus é poderoso, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aí a nossa linha preta, que a gente começa com a linha preta, fazendo o bordadinho da parte interna dos olhos, tá ok? Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Para marcar aqui, para começar, o que nós vamos fazer? Eu vou sempre marcar, no caso da Cris, 3 pontinhos a partir aqui do nariz, ó. Eu tenho o narizinho dela aqui e eu vou marcar 3 buraquinhos, ó. 1, 2, no meu terceiro buraquinho eu vou marcar. O mesmo eu vou fazer do outro lado, ok? Então, eu tenho aqui, ó, meu término do narizinho e eu vou contar 1, 2, 3 e vou marcar aqui onde vai ser o meu segundo olhinho, tá bem? E aí, o que eu vou fazer nessa parte aqui agora? Nessa parte, né, que eu tenho ali o meu pontinho, eu vou fazer um X, tá? Eu vou pegar a minha linha e vou fazer para lá e para cá como se fosse ponto cruz. Vou fazer um X ali, ok? Vou mudar aqui a posição da minha câmera. E quem tiver dúvida, tá? Pode perguntar, que à medida que eu for observando aí a dificuldade de vocês, eu vou tentando explicar, ok? Lembrando, gente, quem não tiver uma cabeça pronta, ou não tiver a Cris, tá? Prontinha aí, de nada, Jaqueline, um beijinho. Quem não tiver a Cris, você pode usar até uma outra cabeça, né, que você tenha sobressalente, ou fazer os olhinhos como forma de experimento aqui na parte de trás, para você não estragar essa parte aqui da frente, tá? Onde a gente vai fazer os olhinhos. Então, você pode usar a parte aqui de trás para bordar, para ver como é que vai ficar o resultado antes de bordar na frente, tá bem? Então, a gente começa com a nossa agulha sem ponta, que eu acabei de saber que não é agulha de sapateiro, é agulha de tapeceiro, ok? Agulha de tapeçaria. Então, eu vou usar aqui, ó, eu vou entrar com a minha agulha, olha. Olha aqui, ó. Desliga aí, filho. E aí, olha, eu vou vir aqui, venho com a minha linha,
tá? Vou sair aqui exatamente onde estava o meu alfinete. E aí eu vou fazer um X, como se fosse um bordado em ponto cruz, ok? Então, olha, eu venho assim com essa posição, tá? Estão conseguindo ver direitinho, né? Ó, e eu vou fazer um X. Quem tiver dúvida, gente, pode perguntar aí, tá bem? Ó, vou fazer esse X assim, ó. E eu vou fazer esse X por 2 vezes. Esse é o olhinho que eu faço de forma mais simples, né? De forma mais rápida. Tem aí uma das minhas seguidoras, que é a Camila, que ela é uma fofa. Ela é uma fofa. Ela faz uns olhos mais arredondados, coisa mais linda. Mas hoje, para a live de hoje, né? Minha primeira live aqui com vocês, eu tô preparando esses olhinhos que são mais simples. Então, nós vamos fazer assim, tá? Vou fazer esse X. E aí, quem estiver fazendo junto comigo, que tiver dúvida, pode escrever aí, tá? Que eu tô aqui atenta aos comentários para tentar sanar a dúvida de vocês, tá bem? Olha lá. Quem tiver aí pergunta, pode colocar, tá bem? Ó. Tá? Aí agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu quero que a linha faça esse movimento aqui e desça. Então, o que que eu faço? Eu vou entrar aqui e eu vou sair aqui em cima. Então, eu vou fazer esse movimento ao redor de todo o olhinho, tá? Quem já fez a Cris, sabe que a gente fez esse movimento aqui embaixo, e aí a gente vai fazer esse movimento assim. É bom que vai sair, a gente vai ver junto como é que ele vai ficar, né? Vai ficar um olhinho bem legal, tá? Fiz esse movimento aqui. Vou fazer esse movimento aqui também, ok? Então, eu vou entrar aqui, vou voltar para o mesmo lugar e vou fazer esse movimento aqui para baixo também, ó. Da mesma forma. Quem tiver aí dúvida, pode colocar, pode escrever aí no chat as dúvidas, tá bem? E a gente vai tentando sanar as dúvidas de vocês. Ó, tá vendo? Agora eu vou lá para a parte de cima. Todo mundo conseguindo? Tem alguém aí com dúvida? Pode escrever aí no chat. Olha lá. Coloquei aqui. E todas as vezes que eu vou fazendo esse movimento aqui, os olhinhos eles vão ficando um pouco mais arredondados. Olha, eu vou fazendo este movimento e ele vai ficando mais arredondado. Vou sair aqui deste lado e vou fazer mais uma vez, saindo para cá. É claro que na hora que você estiver fazendo o olhinho, você vai ter que verificar aí a melhor forma, né? O melhor formato para o olhinho que você quer. Vejam que é uma boneca pequena, uma boneca menor. Então, eu tô fazendo dessa forma aqui. Primeiro, eu vou fazer essa parte interna aqui, que é esse quadradinho um pouco mais ovalado. Ok? Todo mundo aí fazendo junto comigo? Tá? Então, agora que eu já fiz essa parte aqui, eu acho que essa minha parte interna já tá de um bom tamanho. Eu vou entrar aqui com a minha agulha e vir aqui para o outro lado, já preparando para fazer o outro lado. Ok? Estou costurando e de olho na live. Ah, tá ok, Eliane, tá legal. Tem mais alguém aí com dúvida? Mais alguém aí acompanhando? Pode ser que eu não esteja vendo aqui o chat. Tá legal aí? Tá ok, né? Então, olha lá. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá bem, gente? Ó, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou colocar aqui venho com a minha linha e vou fazer esse mesmo trabalho que eu fiz desse lado do outro lado, ok?
Então, eu vou primeiro fazer o X. Primeiro eu faço o X. Tá ok? Ó. Você explica muito bem. Ah, que bom, Eliane, obrigada. Por enquanto tá perfeitinho, então tá bom. Tô gostando de ver aí. Então vai fazendo. Pelo menos assim, todas as vezes que eu vou fazendo, às vezes na hora, né, que eu tô fazendo, eu digo, gente, isso não vai dar certo. Ai, não tá ficando bonitinho, não tá perfeito. Mas a gente insiste, né? Artesão é assim, a gente não desiste. E vai ficando cada dia mais lindo. Então, olha lá. Fiz o xizinho aqui do outro lado. E agora eu vou fazer esse mesmo movimento ao redor dele para que ele fique do mesmo tamanho do outro lado. Tá? Do mesmo tamanho da outra. Então, olha lá. Gente, obrigada aí pelo apoio, tá? Eu sei que muita gente não conseguiu visualizar, porque aquele primeiro link que eu mandei não estava dando muito certo. Mas só de ver que vocês estão conseguindo acompanhar aí, já estou bem feliz. Então, olha, fiz aqui a minha primeira parte. Estou fazendo aqui a meu segundo olhinho, né? Segunda partezinha dos olhos. E aí eu quero que fique mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado. Sempre com esse mesmo movimento. E aí o meu olhinho ele vai ficando perfeitinho, tá? Vou fazer exatamente igual desse outro lado aqui. Mais alguém aí com dúvida? Alguém aí com alguma dúvida pode falar que a gente vai tentando sanar. Olha lá, fiz as duas partezinhas. Não vou arrematar essa linha. Obrigada, querida. Obrigada, Sônia. Obrigada aí pelo seu comentário. Então, olha, fiz as duas partes. Acho até que eu tenho que fazer mais uma voltinha aqui. Mas vamos para a parte azul, né? Agora que eu fiz. Boa tarde, querida. Tudo bem? Eu acho que é a Lucy Alcântara. Tá? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, agora aqui, olha, eu vou fazer a parte azul. Eu estou usando aqui, eu vou usar aqui a linha Camila azul, mas poderia ser a linha chocolate, né? A mesma linha que eu usei no corpo da primeira Cris, ou mesmo essa linha aqui, que foi a linha Bela, essa cor mais terra, que eu usei para fazer a parte aqui colorida dos olhinhos da Cris, ó. Essa parte colorida. Mas ela é um pouco mais clara, então eu vou colocar um azulzinho para ficar um pouco diferente. Olá, Leila, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, olha, vamos colocar agora uma corzinha nesses olhos. Normalmente, né, gente, eu vejo aí muitos bordados, as pessoas usam fio de meada, né, para bordar os olhinhos, e eu comecei a bordar mesmo com a própria linha da peça. Se eu estiver usando o fio amigurumi para peça, eu bordo com o fio amigurumi. Se eu estiver usando o fio Anne, eu vou bordar com o fio Anne ou um fio próximo, o fio que eu tiver, né? E a gente também tem a possibilidade de desfiar o fio. Então, o amigurumi você pode desfiar e usar somente um fio. A linha Anne também, você pode abrir assim, desfiar, se a peça for menorzinha. Assim, né? Se for uma princesinha assim, pequenininha, como essa aqui, né? Essa aqui foi feita com linha Cleia, né? Então, se for uma pequenininha, você desfia o fio Anne e consegue bordar bem bonitinho também, tá? Então, agora a gente vai pegar o fio azul e vai fazer esse movimento, mas somente nessa lateral aqui e aqui, tá? Então, ó, eu vou trazer bem pertinho aqui para vocês conseguirem visualizar. E aí eu venho aqui com a minha agulha sem ponta, porque a agulha sem ponta ajuda, né, a não trazer o enchimento, né, e não pega nenhum ponto. Então, eu vou fazer esse movimento aqui. A minha linha tá saindo desse lugarzinho. Eu venho aqui de cima e faço este movimento. Eu quero que a linha, ela faça esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Ó, isso. Tô vendo aí a Lúcia diz que borda com linha Cleia, né? Ela pode ser
única ou dobrada, né? Fica bem legal, tá vendo? Quero que faça esse movimento. E aí eu vou fazer 2, 3, quantas vezes eu sentir necessidade para que o olho fique exatamente como eu imagino. Ó, eu venho aqui novamente, vou fazer 2 vezes. Você pode olhar e dizer, gente, não vai dar certo. Mas, gente, acredita, vai dar certo. Ó, fiz 2 vezes. Vou fazer mais uma vez. Tá bem? Eu tô usando aqui linha Camila, que poderia ser linha Anne ou linha Cleia, tá? Ó, e aí eu vou fazer mais uma vez esse mesmo movimento. Vim aqui, terceira vez. Olha lá. Ficou bem expressivo, ok? Vou levar essa minha linha aqui para esse cantinho. Aqui eu fiz 3 vezes a mesma coisa. Eu venho para aqui, para esse cantinho. Levo a minha agulha lá para esse cantinho. E vou passar mais uma vez. Uma vez só aqui. Só que aí o que eu vou fazer? Eu não quero que ele fique aparecendo aqui nenhuma emenda. Então eu vou passar ele aqui, mas eu vou trazer para cá e fazer o movimento assim. Porque eu não vou querer que apareça nenhum tipo de emenda nessa linhazinha azul aqui, ó. Tá? Então eu passei aqui, na verdade, ficou um total de 4, né? 4 vezes passando aqui. E levo a minha linha lá para o outro lado. E já fica pronta para que eu utilize lá no outro olhinho. Eu vou fazer um olhinho só, tá? Com vocês aqui, minha primeira experiência ao vivo, vou fazer um olhinho só, e aí depois vocês vão poder fazer o outro olhinho. Até pensei em fazer o cabelinho hoje junto com vocês, mas eu acho que demora muito, a live de repente vai ficar muito extensa, tá? Então olha lá, você vai olhar e vai dizer, tá feinho por enquanto, né? Mas você vai se surpreender no final. Vou pegar agora a linha branca para que a gente possa fazer esta parte aqui. Então, olha, é linha branca comum, né? Tô usando aqui a linha Anne mesmo. Uma linha comum. Tô usando a linha Anne. E aí eu venho aqui, ó, para essa lateralzinha aqui, tá bem? Então, vou entrar aqui, bem nesse canto, e eu quero passar uma vezinha aqui só. Uma vez aqui e várias vezes do outro lado. Então, eu puxo a minha linha, deixo aqui um pedacinho e olha, vou passar uma vez aqui fazendo o movimento para cá. Assim, ok? E aqui nesse canto, eu vou subir. E vou fazer desse lado aqui 2 ou 3 vezes, de acordo com a preferência de vocês, tá? Vou passar 2 vezes aqui desse ladinho. E aí, vejam, o movimento que eu faço é sempre da mesma forma. Sempre dessa forma aqui. Eu não quero que o branco ele fique por baixo, porque você vai vendo que você vai colocando várias camadas, ele vai, se você apertar o branco, ele vai entrar por baixo do azul. Então, eu não vou apertar muito. Volto com a minha linha branca aqui para cima, não aperta muito, tá? E eu volto novamente com o mesmo movimento. Assim, ó. Ó. Obrigada, querida Rosemary, obrigada. Seja bem-vinda, Neide. Olha lá. E aí eu fiz esse movimento aqui, tá bom? Agora eu aproveito essa mesma linha e vou fazer aquele pontinho aqui em cima. Então, o que eu aprendi desse pontinho aqui? Se você põe o pontinho um pouco mais aqui, para essa parte aqui interna, ele fica com carinha de mais bebê. Se você põe aqui para cima, ele vai ficar com carinha de mais triste, né? Com carinha assim de pedindo colo. Se você põe ele mais centralizado, fica uma boneca mais neutra, tá bem? Então, assim, vai depender daquilo que você deseja aí. Eu tenho aqui a Clara. A Clara, ela tá com carinha de pedindo colo, tá com um pontinho aqui em cima. Carinha de querendo colinho.
eu tenho aqui a Cris. A Cris, ela tá com os olhinhos mais centralizados, né? Então, ela não tá com carinha de pedindo colo, ela tá um pouquinho, né, mais feliz. E assim você vai mudando a posição dessa pontinha aqui dentro e você vai fazendo uma carinha diferente, tá? Eu vou colocar ele mais aqui para a pontinha, para ele ficar um pouquinho diferente da outra Cris. Então, eu vou trazer a minha linha para esse espaço aqui, um pouco mais próximo, né? Da parte aqui interna, próxima do nariz, tá? Aqui. E aqui eu vou fazer esse meu pontinho branco. Eu posso trocar a agulha para ficar mais fácil, né? De entrar aqui com a linha. E eu já volto, já vou com essa linha lá pro outro lado, para quando chegar a parte de fazer essa partezinha branca, a linha já esteja lá posicionada. Ó, coloquei um pontinho só aqui desse cantinho. Ok? Só um pontinho. Tá bem? Agora eu vou trocar e volto para minha linha preta. Vou até aproveitar essa linha que tá aqui. Eu volto com a minha linha preta. Lá para a lateral. Pro outro lado. Poderia trocar a linha, né? Mas eu volto com ela para cá. E eu vou fazer novamente os mesmos movimentos. Ó. Poderia até ter usado várias agulhas, né, gente? Agora que eu pensei nisso. Tô com uma agulha só. Então, olha, eu vou fazer o movimento aqui. O mesmo movimento que eu tenho feito com a azul e com a branca. Fiz aqui. E aí, nessa hora da linha preta, eu posso apertar. Eu posso apertar que eu vou dar o efeito 3D nos olhinhos, tá? Dei uma apertadinha. Venho com a minha linha aqui pra dentro. Vou sair lá em cima. E já nessa lateral, eu vou fazer 2 vezes esse movimento. Então, eu venho aqui uma vez. Ó. Uma vez. E eu vou fazer agora pela segunda vez o mesmo movimento. Tá dando certinho aí, gente? Vai me dizendo, hein? Ó. E aí eu apertei. Olha lá o efeito que já está me dando esse olhinho. Antes de fazer o outro lado, eu posso aproveitar essa mesma linha e já fazer aqui a parte de cima, ó. Já posso fazer aqui a parte de cima, né? E vir, aqui termina meus olhinhos. Eu vou contar aqui, ó. 2 pontinhos após. Ó. Opa, tô prendendo aqui. 2 pontinhos após. Ó. E eu já vou fazendo a minha parte de cima, ok? Vou passar mais uma vezinha aqui. E agora eu aproveito para fazer o cílio. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Quem separou aí a bonequinha, quem separou sua cabeça. Se eu tiver muito rápida, pode me avisar. Ó. E agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu passei 2 vezes aqui a linha. E eu vou fazer assim na diagonal. Não vou fazer muitas vezes. Da Cris eu acho que eu fiz 5 ou 6 vezes. Aqui eu vou fazer uma vezinha. Mais uma vezinha. Vou fazer bem pouquinho. E já vou aproveitar para fazer a sobrancelha. Nesta mesma direção aqui dos olhinhos. Eu vou sair aqui, olha, na mesma direção dos olhos. Eu saio aqui. E venho fazendo essa curvatura assim. Para que eu possa fazer essa curvatura assim, eu vou fazer este movimento aqui, percebam? Aqui termina a minha sobrancelha. Eu vou um pontinho à frente, conto um pontinho para cima, tá? Eu tô aqui, pontinho pro lado, um pontinho para cima. E aí eu faço assim. Ela dá uma curvadinha, vejam que ela tá solta aqui, ó. Quando eu puxo aqui, ela vai dar uma curvadinha. Não muito.
eu entro aqui novamente e já vou lá fazer o olhinho do outro lado. Ó. Ok? Tá aí. Os olhinhos já estão prontos. Esse é o meu olhinho. E aí, o que que acontece? Todas as minhas bonequinhas, normalmente, eu coloco um pontinho aqui para fazer a localização da boquinha, assim. Eu nunca tinha feito, na verdade, como se fosse um sorrisinho na boneca, né? Nunca tinha feito um sorrisinho. Essa Cris eu fiz como se fosse um sorrisinho. E como é que nós vamos fazer esse movimento do sorriso? É com a própria linha, tá? Então, para marcar a boquinha, eu só fiz um olhinho, tá? Já tem 30 minutos aí de live, né? Só fiz um olhinho. E agora, o outro olhinho, como é que nós vamos fazer? Depois que você fizer o outro olhinho, a gente vai poder fazer a boca. Como que vamos fazer a boca? Vamos marcar assim, ó. Na quarta carreira, 1, 2, 3, quarta carreira, abaixo do nariz, eu vou marcar aqui um pontinho, na mesma direção do nariz, tá bem? Vou marcar mais um do outro lado, cadê meus alfinetes? Tá aqui. Eu vou marcar mais um aqui do outro lado, na mesma direção do nariz, na mesma carreira. Aqui, eu vou fazer a minha boquinha, neste canto. Então, como eu vou fazer com uma agulha um pouco maior, né? Se você tiver uma agulha menor, não tem problema, dá do mesmo jeitinho. Eu vou entrar em uma lateral, ou se você quiser entrar por trás da cabeça, também dá super certo. E vou sair aqui nesse cantinho do olho. Nesse cantinho aqui, ó. Ai, obrigada, Eliane, obrigada, querida. Olha, eu vou sair aqui nesse cantinho do olho. Vou entrar aqui. Eu tô aqui nesse cantinho do olho, a minha linha entrou lá por trás. Eu tô aqui nesse cantinho de olho, eu vou entrar aqui, com a mesma linha do corpo, e eu vou sair aqui, nessa marcação onde eu fiz, tá? Que eu fiz aqui. Deixa eu sair, vou até colocar uma carreirinha mais acima, tá? Para que vocês possam visualizar melhor. Então, ó, a minha linha está passando aqui, está saindo aqui. Não vou fazer a boca dessa forma, passando a linha desse jeito, não. Eu venho aqui embaixo, desço uma carreirinha e faço o mesmo movimento de forma contrária, né? Aqui eu desci, aqui eu vou subir e vou sair aqui no cantinho do olho. É claro que esse olhinho aqui já tá pronto, esse olhinho não está pronto ainda, mas eu sei a posição dele, né? Que vai ser aproximadamente aqui. E vai terminar mais ou menos aqui. E aí eu vou levar a minha linha lá para trás. E aí é o que eu falo que a mágica acontece quando você puxa a linha e olha o rostinho da princesa, o que acontece com esse rostinho. Ela fica com um leve sorriso. E aí, é claro, você vai poder passar aqui uma linha para fazer a boquinha ou simplesmente deixar essa marcação e passar um blush. Coloca a linha aqui por baixo da preta para que ela não apareça, né? Ah, obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Olha lá. Então, olha, você vai puxar dessa forma e o rostinho, ele já dá esse modelado de boquinha e os olhinhos dessa forma. Olha lá como ficou. Ficou lindinha, né? Obrigada, queridas. Então, gente, essa foi a ideia, né? Esse pedido aí que muita gente me pede para fazer com calma, os olhinhos em tempo real. Vejam que eu fui fazendo devagar, fui explicando para vocês. É claro que se você estiver fazendo sozinha, você demora até muito menos tempo, né? Obrigada, Regina. Então, assim, eu sei que com certeza vocês fazendo vão levar menos tempo. Em tempo real, o olhinho bordado, ele fica dessa forma. Onde você colocar esse pontinho branco vai dar um destaque diferenciado,
tá? E aí eu vou fazer esse outro olhinho aqui. Essa é a forma mais simples, né, que eu encontrei de fazer os olhinhos bordados dessa forma. E aí eu vou colocar um cabelinho nela e vou colocar em breve o vídeo no canal, tá bom? Obrigada, Flávia. Então, gente, essa foi a ideia de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Assim, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, né, todas essas minhas ideias. Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigada, Maria, tá? Então é essa a ideia de hoje. A Cris com os olhinhos bordados. Já fiz esse, depois eu vou fazer o outro e vou colocar um cabelinho nela. Vou colocar um cabelinho como o cabelinho da Melissa, tá? E é isso. Um beijo, meninas. Obrigada por tudo, obrigada pelo carinho. Obrigada, Marta, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Leila. Parabéns para nós. Obrigada, querida. Obrigada, Raquel. Tchau, gente. Obrigada, Cândida. Tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer dica também pode escrever do canal. Bota lá nos comentários. E depois eu vou deixar para vocês nos comentários o macacãozinho do Léo, tá? O macacão do Léo, ele dá perfeitamente no corpinho da Cris. Então, quem acompanhou no vídeo viu que tem a dica da calcinha da Cris, tem a blusinha da Cris, o vestidinho. E também nos comentários eu vou deixar o macacão do Léo. E o macacão do Léo, ele dá perfeitamente na Cris, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Bom domingo, aproveitem. Bora bordar olhinhos, tá? E depois que vocês ficarem bordando os olhinhos aí, pode botar uma foto para mim, me marcar lá no Face, me marcar no Instagram. Obrigada, é Rosemary. Ai, que bom estar falando com você. Obrigada, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.